Boa noite amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro A Gênese. Nós estamos atualmente no capítulo número 13, intitulado por Allan Kardec Caracteres dos Milagres, né? Estamos falando sobre um assunto muito importante, todos são, né? Mas esse é muito legal, muito importante, que fala sobre a condução do maravilhoso, do supersticioso, através da mensagem espírita, né? Através da condução de Allan Kardec, né? A maneira com que ele pensou juntamente com os espíritos da codificação. Dessa forma, pedimos a Jesus o amparo, o sustento, o soerguimento de nós todos aqui, Senhor, que se colocam como seus aprendizes através dos seus ensinamentos. Senhor, que sejamos merecedores de sermos chamados cristãos através dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Muito obrigado, que assim seja. Vamos lá, gente. Hoje a gente está na parte 6 desse capítulo. Nós dividimos dessa forma para ficar didático, tá? Parte 6, pretendemos fazer item 15 e 16 do capítulo 13 do livro A Gênese, que é esse livro aqui, ó. Certo? Dessa forma, então, o item 15, falando sobre o assunto, né, diz o seguinte: quanto aos milagres propriamente ditos, nada sendo impossível a Deus, ele pode fazê-lo sem dúvida. Mas ele os faz? Em outros termos, ele próprio derroga as leis que estabeleceu? Não cabe ao homem prejulgar os atos da divindade e os subordinar à fraqueza de seu entendimento. Primeira parte. Olha como o codificador trabalha. O pensamento de Allan Kardec, ele é contínuo, né? Toda vez que a gente estuda Allan Kardec, você vê que item a item ele vai transformando, ele vai acrescentando, ele vai buscando no pensamento racional, que é a característica fundamental do espiritismo, tá? Ele vai trabalhando com o racional, com o educacional, com o que ele tem em mãos, né? Que é a revelação e o que ele tira dos próprios estudos. Revelação é o que parte da providência divina, o que vem do infinito, o que a gente chama de mediação, né? São os intermediários que são os médiums que trazem essa revelação para o nosso plano, tá? Nós estamos falando de mediunidade ostensiva. Então, toda a codificação espírita, ela está baseada nisso, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, são todos livros que foram nascidos, né, sobre essa luz, a luz da mediunidade junto a Jesus. Então, assim, pensando como Kardec, né, lendo essa primeira parte aqui do capítulo, do item 15, tá? Ele quis dizer assim, ele coloca uma posição: se Deus é perfeito, né, se Deus é uno, se Deus é o soberano, é o único, é criador de tudo que existe, inclusive das leis, como é que pode então Deus permitir que uma parte de suas leis sejam alteradas por qualquer motivo? Vamos ser mais claros? Como é que pode aparecer então milagres, sendo que milagres, a intenção do milagre, a palavra milagre, é destoar, né, aquela atitude, aquele pensamento, né, destoar aquela ação do que seja natural. Por exemplo, curar um cego, né, um cego de nascença. Uma pessoa, uma criança lá, um bebezinho que nasceu cego e foi cego a vida toda. A ciência terrena não tem como fazer com que essa criança, com esse bebê, ou já mais velho, adulto que seja,
enxergue, né? Porque ele nasceu assim, é uma característica do seu corpo que não pode ser mudada pela ciência, pelo que a ciência tem hoje. Aí acontece que os pais não se conformam com isso e levam esse filho em alguma denominação religiosa, e essa denominação religiosa, através da sua fé, né, do seu trabalho místico, do seu trabalho fervoroso, do seu trabalho muito meritório, né, consegue fazer com que um apóstolo de Cristo ali, uma pessoa bondosa, consegue de alguma forma fazer com que esse jovem, que essa criança enxergue, veja, pela primeira vez. Eu não tenho relatos disso, né? Nós não temos exatamente assim, aconteceu desse jeito, mas muitas coisas parecidas podem ter ocorrido. Vocês vão concordar conosco. Isso aí é um milagre, né? É o tido milagre dentro do fundamentalismo religioso. Então, se isso aconteceu, e de fato nós estamos trazendo aqui um exemplo que aconteceu, isso está fora da natureza? Isso está fora das leis de Deus? Deus derrogou a própria lei para fazer com que essa pessoa veja, enxergasse? Então é isso que Kardec coloca, né? Isso não é possível. Então tem alguma explicação. Se tem alguma explicação, não é o tido milagre, não é o chamado o impossível, ou o que é operado por santos, ou o que é operado numa condição destacada do que seja natural. Isso é muito importante para a gente entender o que o Kardec quer com esse capítulo, né? Para a sequência do livro. E ele continua. Entretanto, todos os atributos próprios de Deus, como critério de nosso julgamento, no que diz respeito às coisas divinas. Ao seu soberano poder, ele junta a soberana sabedoria, razão pela qual devemos concluir que ele não faz nada de inútil. No nosso exemplo, se ali nós temos uma pessoa que nasceu cega e que lá na frente foi dada a possibilidade dele enxergar, todo esse ocorrido, toda essa vivência, desde os pais, desde essa pessoa, as pessoas envolvidas, a casa religiosa, né, a fé que foi ali colocada à prova, tudo que foi operado nesse tido milagre não é inútil. Existe uma utilidade para isso tudo. Qual é a utilidade? Não sabemos. Não sabemos. A gente tem uma ideia, né? Mas a gente não sabe. É o que ele chama atenção aqui. Não está nas nossas mãos, né? Nós não temos resposta para tudo. Aliás, nós temos resposta para muitas poucas coisas, né? O interessante é a gente educar-nos, né? Crescermos, entendermos por que nós estamos aqui e o que isso nos fará melhor no dia a dia. Segue então Allan Kardec. Por que então faria milagres? Por que Deus faria então milagres? Qual o motivo disso, se nada é inútil, né? Para dar testemunho do seu poder, dirão. Então, quando a gente diz que Deus está dando testemunha do seu poder, a gente está transformando Deus num homem diabólico, né? Eu preciso mostrar quem eu sou, eu preciso mostrar a minha força perante a minha criação. Não vejo Deus assim. Não sei se os amigos veem, mas isso chega a ser pedante, né? A gente imaginar que Deus se propõe a isso. É humanizar demais Deus, né? É colocar Deus como sendo o homem um pouquinho melhorado. Não. Tá num patamar que a gente não consegue compreender. Conforme o começo do livro, o Livro dos Espíritos, né? As questões 12 e sequentes, né, do Livro dos Espíritos, onde
é debatida a questão dos atributos, né? Os atributos conhecidos da divindade. Quais são os atributos conhecidos da divindade? Né? Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. São esses os atributos que Kardec pontua no Livro dos Espíritos. Se a gente for esmiuçar, pode ser que apareçam outros, mas esses são os importantes que Kardec utilizou para formatar a obra, né? A obra espírita. Então, dentro dessa lógica que Kardec auferiu aqui com os espíritos da codificação, não tem como nós imaginarmos Deus dessa forma com que a gente quer, né? E os milagres são a subsequência disso. É importante que se diz, a palavra milagres, se ela for levada ao pé da letra, conforme o fundamentalismo entende, a gente derroga completamente a posição de Deus no universo infinito. Completamente. Então Deus não seria mais aquele único, aquele eterno, aquele imutável, aquele onipotente, onisciente, onipresente. Porque ele estaria derrogando as próprias leis. Mas o poder de Deus não se manifesta de maneira bem mais eloquente pelo conjunto grandioso das obras da criação, pela sábia providência com que preside, desde as pequenas partes, as mais ínfimas até as maiores, e pela harmonia das leis que regem o universo, do que com algumas pequenas e pueris derrogações que os prestidigitadores sabem imitar? Olha a pergunta com que ele faz. A pergunta que ele faz para o leitor. Nós temos um universo completamente harmônico, né? No nosso sistema solar aqui nós temos o Sol, os planetas, né? Cada um girando em torno do Sol na sua rota. Cada um dos planetas tem os seus satélites naturais, o caso da Terra é a Lua, né? Júpiter tem as dele, Marte tem os dele, e por aí vai. Todo esse nosso sistema solar, ele gira em torno de um outro sistema solar maior ainda, esse outro em torno de outro maior ainda, e tudo isso evolui, né? Tudo isso cresce no nosso pensamento e começa a tomar uma forma que nós não conseguimos mais conceber, e nós nem pensamos ainda em sair da nossa Via Láctea. A Via Láctea possui 200 milhões de sóis conhecidos pela ciência terrena, ou seja, 200 milhões de sistemas solares como o nosso, né? Ou muito maiores do que o nosso. Então, assim, tudo isso harmonicamente presidido por uma inteligência, que é Deus. Então, como é que Deus vai se ocupar de derrogar as próprias leis por causa de um milagre, um ínfimo milagre? Não que nós não sejamos importantes, claro que todos somos importantes. Agora, existem leis que presidem tudo isso, né? Existem leis que equilibram a nossa relação, né? Não só na Terra, como em todos os planetas, em todos os lugares, né? É uma lei para todo mundo. E essa lei é dividida para que a gente estude, para que a gente aprenda. Então, dentro desse pensamento, a gente percebe que quando a gente quer transformar alguma coisa num milagre, né, é o nosso pensamento que ainda é pequeno perante esse entendimento. É quase que infantil, né? Nós temos médiums dentro do nosso conhecimento espírita que são, assim, verdadeiros apóstolos do Cristo, né? O Chico era um deles, Divaldo está vivo ainda entre nós, graças a Deus, ali praticando muito a caridade, né? Tivemos no passado Peixotinho, que era aparentado do Chico, se não me engano era cunhado do Chico Xavier, e ele era um médium de efeitos físicos, né? Tivemos Arigó, que foi um médium, teve uma passagem um pouco conturbada pela Terra, mas era um médium curador,
talvez não espírita, né? E outros aí que a gente pode citar. Com certeza vocês que estão me ouvindo vão lembrar de outros desses. E o que eles faziam curando as pessoas não eram milagres, é explicado pela nossa doutrina espírita, né? São as transformações dos fluidos, e isso tudo a gente vai estudar aqui na continuação da Gênese. E vamos chegar lá nos milagres proferidos por Jesus, né? Tidos milagres, o que está escrito na Bíblia, né? No Antigo Testamento, no Novo Testamento, ok? Então, terminando esse item, diz assim, então, a questão dos milagres propriamente ditos não é de alçada do Espiritismo, ou seja, o Espiritismo não fala de milagres, né? Mas apoiando-se sobre o raciocínio de que Deus não faz nada inútil, esse é o pensamento de hoje. Isso é o que a gente tem que levar desse estudo que a gente está fazendo hoje, né? Então Deus não faz nada de inútil. A doutrina espírita emite a seguinte opinião. Olha a opinião da doutrina espírita sobre os tidos milagres. Não sendo os milagres necessários à glorificação de Deus, nada no universo se afasta das leis gerais. Se existem fatos que não compreendemos, é que nos faltam ainda os conhecimentos necessários. Então, para a doutrina espírita, o que não se explica é porque não se conhece, mas uma explicação racional existe. É que a gente ainda não chegou nesse ponto, certo? Falta ainda então conhecimento para a prática do entendimento mais aprofundado de questões que a gente ainda se debate. Então, gente, só para finalizar o estudo de hoje, nós não passamos do item 15, né? São itens muito densos, né? São itens que a gente está buscando ler para ir compreendendo o pensamento de Allan Kardec, para não ficar nada assim espalhado, né? Vamos juntar tudo. E aí o que acontece? Então Kardec nos traz essa visão de que não é porque a gente não enxerga com os olhos que as coisas não existem, né? Então, abramos a cabeça, abramos o coração ao entendimento maior que é proporcionado pela nossa doutrina espírita, graças a Deus, tá bom? Boa semana para todo mundo, espero ter trazido aqui um pensamento importante, né? Que nada é inútil, ok? Para Deus nada é inútil. Obrigado, gente. Beijo no coração.